Olá, professor Marcos aqui novamente com vocês. Vamos hoje direto ao ponto e a aula que a gente vai fazer é uma espécie de continuidade da última aula e a gente vai aprofundar essa discussão. E nessa primeira questão, como eu falei na última aula, eu falei um pouco da promessa da sociologia. Nessa aula a gente vai falar de socialização em instituições sociais. A pergunta que você tem que se fazer é: quem sou eu? Porque é uma pergunta muito forte da filosofia e a sociologia vai ajudar a definir bem essas discussões, ou seja, por que eu tomo as decisões que eu tomo e por que não outras decisões. Enfim, em que medida a sociedade influencia meu comportamento e em que medida eu influencio o comportamento da sociedade para ela mudar. E aí, nessa discussão, uma primeira questão que eu vou colocar para vocês, que só para ajudar a gente a problematizar essa questão, mas é uma coisa bem simples assim, que é: se uma criança brasileira, ao nascer, for adotada por um casal chinês e levada para a China, daqui a 10 anos, como será o seu comportamento? Se parecerá mais com o comportamento de uma criança brasileira ou chinesa, por quê? E aí a gente está discutindo uma questão que é o seguinte: se o comportamento do indivíduo ele é inato, se ele é biológico ou se ele vai ser influenciado pela cultura. E geralmente quando eu faço essa questão em sala de aula, os alunos não têm muita dificuldade em responder que esse aluno, que esse menino que foi levado para a China, ele, por mais que ele tivesse o fenótipo, ou seja, as características biológicas do povo brasileiro, com as características que a gente tem, o comportamento dele ia ser mais voltado para a cultura chinesa, né? Por exemplo, o comportamento dele é aquele característico, mais retraído, mais tímido da sociedade chinesa, e a língua que ele ia falar seria o mandarim. Então, essa discussão vai estar ligada a que o ser humano ele tem uma segunda natureza, que é a cultura, que ela vai ser adquirida não ao nascer, mas a partir dos contatos que ele tem com a sociedade. E, assim, salve todos os limites que tem essa analogia, mas eu acho que é legal apresentar ela, é basicamente isso. O ser humano ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão biológica, que no caso do computador seria o hardware, a parte física. E ele tem a dimensão que é adquirida ao longo da existência, que é a cultura que ele vai ser adquirida a partir da convivência com os outros indivíduos, que vai ser uma espécie de software que ele vai adquirir. Então, nessa lógica da sociologia, a gente vai problematizar essa discussão, e isso é muito importante. Na próxima aula que a gente vai ter, que a gente vai falar sobre família, uma das próximas aulas, a gente vai entender a importância, né? Porque o ato da pessoa ser socializada, e a gente, a grosso modo, pode entender como sinônimo de ser educada por um grupo, os grupos que ela frequenta, vai reproduzir essa. Então, se a pessoa ela existe no mundo, que as pessoas dão muita atenção, inclusive falando de criança, né? Que é a coisa que eu acho que a sociologia vai contribuir nesse sentido, né? Eu até gosto de falar nas minhas aulas que eu não dou aula para aluno. Aluno é um bicho estranho que só pensa em notas. Eu dou aula para futuros pais, futuros médicos, advogados, futuros professores, enfim, pessoas que vão lidar com outras pessoas e ela vai ter que entender isso nessa lógica. E a partir do momento, como eu existo na sociedade e como a minha postura vai ser colocada, eu vou influenciar os outros. Então, é uma coisa que a gente tem muito forte também, que é esses processos de socialização, de educação, ele não aceita hipocrisia, né? Que é eu falar uma coisa e fazer outra na frente. Criança tem muito disso, essa discussão, e aí nesse processo a gente vai ter, eu acho isso fundamental para a gente entender a nossa postura no mundo, né? E caminhando nessa questão, essa discussão sobre a natureza humana é uma coisa que remonta muito antiga e a gente tem que fazer a referência aqui à mãe de todas as ciências, que é a filosofia. E para responder essa questão, que qual é a real natureza humana, a gente pode entrar em contato com pessoas assim, inteligentíssimas do passado que pensaram sobre isso. E um dos primeiros que a gente vai visitar aqui é o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes, que é um autor inglês, ele vai dizer assim, uma frase muito célebre que a gente utiliza sempre, em vários contextos, às vezes até fora de contexto, que é: o homem é lobo do homem. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que dessa frase, o ser humano sem sociedade, ele vai viver numa espécie de estado de natureza, ou seja, como os outros animais. E aí, nesse sentido, vai prevalecer a lei do mais forte e ele vai viver numa guerra entre si, uma guerra sempre entre si. Os indivíduos vão combater entre si, porque vai prevalecer a lei do mais forte. E ele falou no livro dele, que chama Leviatã, que era necessário para isso, para os seres humanos, para ir contra essa natureza má dos seres humanos, era necessário surgir instituições como o Estado, a polícia, enfim, para inibir
esses anseios e essas ganâncias humanas, né? Já o outro autor que a gente pode visitar aqui, ele vai falar justamente ao contrário. Ele vai falar que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, que vai ser o Jean-Jacques Rousseau. E ele vai partir de uma lógica que é a seguinte: o ser humano, quando ele nasce, e é assim, até você pega uma criança e olha falando, não é possível que isso vai ser como Thomas Hobbes falou, ruim por natureza. E ele vai acreditar que, a partir do momento que o ser humano vai tendo contato com a sociedade, ele vai sendo corrompido. Então, essa é outra perspectiva. E, geralmente, a sociologia, nas nossas discussões, a gente não vai utilizar nem o Thomas Hobbes, nem o Rousseau. A gente vai partir do pressuposto que vai estar mais próximo, que as discussões que são feitas vai ser a discussão foi feita por John Locke, que ele vai falar, ó, a mente humana, no início, é uma tábula rasa que aos poucos é preenchido pelos dados e experiências. O que ele está querendo dizer com isso? Que o ser humano, quando ele nasce com um potencial enorme. Só que vai depender de quais vão ser as oportunidades. Por exemplo, se a pessoa ela vai nascer num meio social onde ela tem todas as possibilidades, ela vai conseguir ser o máximo que ela conseguir. Já se tem uma sociedade que restringe, por exemplo, a pessoa pode querer muito ser médico, advogado, engenheiro, professor, enfim, mas se ela não tiver, por exemplo, os recursos econômicos nem a escola pública, ela não vai poder se fazer no seu potencial. Então, esse discurso que o John Locke vai trazer, ele traz um peso para a sociedade que vai falar que o indivíduo, ele depende das relações de tudo, né? Vamos caminhando no nosso processo aqui. E aí, dentre essas discussões, você tem uma ampla visão da sociologia que vai discutir sobre isso. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai entender que a ação do indivíduo, ela defende padrões. Por exemplo, cada sociedade que você nasce, quando você vai nascer na sociedade, você não inventa a sociedade, ela já vem pronta. Por exemplo, já tem os costumes, os valores, e você vai ser só socializado e adaptar aqueles costumes. E aí, para problematizar essa discussão, eu trouxe aqui algumas imagens. Por exemplo, se eu tivesse vindo nessa aula de kilt, que é essa vestimenta tradicional escocesa, eu ia chocar a sociedade, porque na nossa sociedade a tradição é que os homens não utilizem saias, que no caso do escocês não. Já na Escócia, isso aqui vai ser uma vestimenta de gala entre eles, é uma coisa bastante tradicional dentro da cultura, né? Uma outra extremo dessa discussão é, por exemplo, se eu, na nossa sociedade, colocar alargador na orelha é uma coisa extremamente descolada, que aí as pessoas vão observar nessa discussão, vai se achar super descolado, inclusive tem gente que tem muito preconceito. Já se eu for numa determinada tribo indígena, o uso de alargador é uma questão ritual extremamente tradicional. Então, no que para uma sociedade é extremamente moderna e vai romper com valores, na outra é a questão tradicional, né? E tem esse caso também das mulheres do Sudeste Asiático, de uma determinada tribo, que o pessoal coloca argolas. E geralmente, quando eu vejo essa reportagem, assisto as pessoas assistindo, que sociólogo tem muito disso, né? A gente assiste as pessoas assistindo. Eu percebo muito o questionamento de como as crianças e as mulheres deixam fazer aquilo com ela. E o legal, quando você vai essa discussão cultural, é que se a criança não colocar as argolas, ela vai se sentir excluída. Porque, ao contrário que essa discussão, as pessoas não são coagidas a fazer isso, não. Quando você nasce na sociedade e você adquire esses valores, você vai incorporar eles a tal ponto que se você não utilizar e ela não colocar os anéis no pescoço, ela vai se sentir excluída dessa sociedade. É a mesma coisa a gente com brinco, né? Provavelmente tem sociedades que olham e é uma tortura terrível pegar uma criança de 2 meses e colocar um brinco na orelha dela. Então, essa questão que a gente falou na última aula da alteridade é importantíssima na hora de a gente entender a cultura, para a gente não ser etnocêntrico e nem sair julgando o outro. Outra dimensão também dessa discussão que a gente tem é ligado à coesão social. E a coesão social vai ser uma lógica que é o seguinte: quando eu estou dentro da sociedade e eu adquiri esses valores, por mais que eu mude, igual no Brasil a gente tem sempre uma questão, que até o escritor Nelson Rodrigues falou, que a gente sofre um pouco de síndrome de vira-lata, né? É comum, no processo histórico que a gente tem, do brasileiro às vezes começar a questionar a sua própria existência e vangloriar outros povos, enfim. Só que o que acontece, a gente percebe claramente, quando a pessoa ela sai da sociedade brasileira e vai para outras sociedades, por mais que essa pessoa seja crítica aos nossos comportamentos, valores e costumes, o que é um erro que o povo brasileiro, a cultura brasileira
maravilhosa, muito grande, e a cultura não é uma questão para se hierarquizar um ou outro. Quando ela sai e vai para outro país, ela sente o choque. Porque, por mais que eu questione essas questões, o fato de ter nascido na cultura brasileira, adquirido os valores e costumes, eu vou achar tudo na outra cultura extremamente estranho, né? E outro fator também que a gente tem dentro da sociedade, que vai ser o seguinte: dessa sociedade que a gente tem, dessas discussões que a gente tem, as pessoas que saem um pouco da ordem, vai sofrer uma série de constrangimentos. Então, você tem essa discussão que a gente vai apontar mais para frente, né? Aqui, desse processo de socialização, tem algumas que a gente chama de instituições sociais que são fundamentais para a formação da identidade e diz respeito a quem você é. Por exemplo, a pessoa é muito do que a família representou para ela e de como ela foi socializada dentro do grupo de família. Então, a família educa, a família é uma instituição fundamental e ela dialoga com outras instituições. Por exemplo, a escola é fundamental também nessas discussões, porque uma criança, você pode pegar uma pessoa que nunca foi na escola e uma pessoa que passou por todo o processo de escolarização da educação básica, essas pessoas elas são radicalmente diferentes e tiveram experiências totalmente diferentes, não só na questão de adquirir conteúdos, mas até no fato de conviver com um grupo de pessoas diferentes. Então, você tem toda uma discussão, inclusive com essa discussão que a gente está de homeschooling, de educação à distância, a gente fala que uma das maiores perdas que você pode ter nessa educação à distância é a falta do convívio, porque a escola é um espaço sociocultural que as pessoas trocam experiências ali, para além de adquirir esse conhecimento que a gente está discutindo agora, o fato de conviver com o seu colega aprende você a conviver com a diversidade e ser uma pessoa mais tolerante nesse sentido, né? Outro fator fundamental também é a religião. E a religião é importantíssima nessa discussão, que ela vai ser uma instituição socializadora, que você pega um jovem que ele é de uma religião protestante histórica, ele vai ter um comportamento, uma visão. Se ele for da igreja neopentecostal, ele vai ter uma outra visão de mundo. E se ele for do candomblé, uma outra visão. Então, a religião, ela vai ser assim, ela vai ajudar a formatar essa visão de mundo que a pessoa tem. E, por fim, a gente tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é a mídia. E como a mídia formata o nosso pensamento e de como os valores, os costumes, eles são colocados, e isso não só na perspectiva crítica, né? A gente vai ver nas próximas aulas também que a mídia, para além dessa discussão do consumismo e tudo, ela tem uma ação fundamental nessas mudanças da sociedade que a gente percebe no último, ligando ao reconhecimento da diversidade, né? Próximo. Então, aí nessa questão, a gente tem uma coisa também, que é a discussão da perspectiva que a sociologia vai ter. E eu quero pontuar essa questão da perspectiva, porque quando a gente fala de perspectiva, a gente está falando de uma espécie de lente, como a gente vê o mundo. Que quando a gente está com um problema de visão, a gente enxerga o mundo muito embaraçado. E a ideia é quando você pega uma lente, você dá fica evidente aquelas questões que você não conseguia ver antes. E a lente da sociologia, da história, da geografia, por isso que é interessante a gente ter uma visão dos fenômenos sociais de forma interdisciplinar, ela vai ajudar a gente a enxergar melhor a sociedade. E aí, nessa perspectiva, a gente tem três correntes da sociologia que vai analisar, e nessas correntes, cada sujeito vai ter um lugar. Por exemplo, dentro da perspectiva clássica ligada à teoria do Durkheim, a sociedade vai determinar o indivíduo. Dentro da teoria do Durkheim, e que vai ter uma ampla corrente de desenvolvimento dentro da sociologia, a ação do indivíduo é muito pequena e a sociedade ela vai decidir tudo para ele. A fala, a língua, os costumes, os valores, com quem vai casar, com quem vai namorar, enfim. E a gente, inclusive, costuma fazer certas críticas frente a essa visão, que ela é muito determinista, porque ela chega, se a pessoa levar ao extremo, ela pode gerar um preconceito, falar, se a pessoa morou e nasceu naquele lugar, necessariamente ela vai ser isso, enfim, que a gente percebe quando a gente olha a realidade da sociedade, é um pouco mais complexo que isso, mas o Durkheim não deixa de ter razão numa série de coisas. Já uma outra visão, que é oposta a essa, vai ser a visão do Max Weber, que a sociedade é compreendida como resultado das ações sociais dos indivíduos. E aí vai ser justamente o contrário, porque o Max Weber falar que a única coisa, assim, a coisa mais importante para a gente estudar dentro da sociedade é as relações entre o indivíduo e as interações, porque dessas interações que é construída a sociedade. Então, a visão dele, que ao contrário do Durkheim, que vai ser muito mais conservadora, a visão dele vai ser liberal. Eu até brinco assim na escola, quando eu estou trabalhando com os alunos, que a visão do Durkheim é muito parecida com a da sua mãe, né? Que a sua mãe sempre está aquele ditado popular: galinha que acompanha pato morre afogado.
E aí vai ser aquela que ela se acha super influenciável e tudo. E alguns alunos, assim, super concordam com isso, a visão deles é muito parecida com a do Weber, que vai ser que eu tenho autonomia de verdade. A gente está pensando em equilíbrio. E é uma coisa que o Karl Marx, nessas discussões, faz um pouco isso, que ele fala, a sociedade dos indivíduos são expressões de classe que determinam-se reciprocamente, limitados pelas condições materiais e o contexto histórico. E ele vai falar justamente essa discussão, né? Que existe uma relação entre indivíduo e sociedade, que é clara, que ela vai ser baseada pelo que ele chamou de infraestrutura e vai depender das questões materiais. Então, não adianta nada, como eu falei, o cara pode ter a maior vontade de ser médico, enfim, advogado, aquelas discussões que os cargos que a gente... é quase um título de nobreza na nossa sociedade, mas se ele não tiver as condições materiais para atingir aquilo ali, por mais que ele seja brilhante, não vai ter isso, né? Então, essa discussão. Então, nesses conceitos, aí vai ter a teoria do Durkheim, que a gente vai visitar com mais tranquilidade nas próximas aulas, mas o Durkheim vai falar que tudo é fato social. Então a igreja vai ser social, a língua vai ser um fato social, e esse fato social ele tem algumas características, por exemplo, o fato social externo, que eu já falei várias vezes nessa aula, que quando eu nasci, tudo já estava definido. Porque a língua que eu vou falar, eu não tinha opção. Qual a língua que eu vou falar? Eu vou falar inglês, português ou aramaico? Não. Como eu nasci no Brasil e o idioma pátrio aqui vai ser o português, enfim. Ela vai ser coercitiva, ou seja, as pessoas que fogem um pouco dessa regra, ela vai sofrer sanções que vão desde críticas que vão ser feitas pelo grupo social até sanções às normas. E isso que é interessante para essa questão coercitiva, porque em algumas sociedades, quando a gente vai estudar, algo que é crime numa sociedade não é crime em outra sociedade. E esse fato é geral, ou seja, ele serve para todo mundo daquele grupo social. E aí vai ter essas duas frases, né, que o Durkheim, na lógica a gente já viu que ele tem uma teoria funcionalista, a sociedade vai ser como nenhum organismo, e ele vai funcionar, que aí vai ter toda a ação de cada indivíduo vai influenciar nessas ações. E aí tem alguns conceitos que o Durkheim vai utilizar, que é a questão de ordem, de função, que cada indivíduo tem uma função na sociedade, e ele, na ideia do Durkheim, quando ele começa a discutir, ele está com medo da sociedade se desfacelar, né? E ele vai falar de coesão social, que é essa pressão que se tem do indivíduo para fazer, e também ele fala da função de anomia, né? Que é uma coisa que ele estava muito preocupada quando ele pensou essa teoria. Já o outro conceito, que aí, como eu apresentei aqui, ele vai falar dessa lógica do Max Weber, ele vai falar de ação social e da ação dos indivíduos. E ele vai falar que nem tudo é ação social, mas, assim, grande parte da dimensão do que o ser humano faz é ação social. Por exemplo, a ação social de vestir uma camisa. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela comprou a camisa do Metallica. E, geralmente, quando você sai na rua com a camisa de uma banda e de um artista que você gosta, você está querendo, é uma ação social falando, eu gosto daquele artista e quem vem conversa próximo de você sobre aquela arte. Só que o problema é que ela comprou numa loja, só que ela nem sabia o que significava, e disseram que direto vem pessoas que ela chega e fala assim, mas você gosta desse artista, enfim, e ela fica toda assim, o que é esse artista? Porque é um artista muito antigo assim, da minha época, da década de 80, que a banda surgiu, né? E o Max Weber, ele vai ter uma discussão muito forte sobre a natureza dessas ações sociais, e é uma coisa muito importante para a gente analisar a política, enfim, todas as discussões, que ele vai falar que essas ações sociais, elas podem ser de caráter tradicional, ou seja, o indivíduo ele nem racionaliza, ele faz aquilo porque sempre foi feito, é tradição de família. Por exemplo, religião. O judeu tem essa questão de apresentar a religião dele e geralmente é muito comum você falar, a pessoa, eu não sigo, mas a tradição, eu me sinto judeu, independente se eu sigo ou não os preceitos, né? Já tem a relação afetiva, que eu botei o exemplo do futebol, que a gente percebe, por mais que a gente racionalize a discussão, quando a bola cai lá e o seu time está jogando, você perde a noção e começa a gritar e tudo. Ele vai falar de ações ligadas às questões de fins, que vai ser... A pessoa tem interesses econômicos, tudo, e vai falar de ações orientadas aos valores, está ligada à ética, né? Por fim, a gente tem essa última perspectiva, que aqui eu trouxe alguns conceitos ligados à teoria marxista sobre isso, e o Karl Marx vai, como a gente já falou anteriormente, ele vai entender a sociedade dessa relação entre a estrutura
você vai ter os indivíduos, né? Mas também, mais para frente das aulas, a gente vai visitar com calma. E eu gosto também de falar que a sociologia não se resume a só aos autores clássicos, né? Inclusive, a gente lê os autores clássicos, mas tem muitos autores contemporâneos, e esses autores contemporâneos, ele traz toda uma discussão de tentar conciliar, porque tem umas teorias que focam muito no indivíduo e na autonomia dele, tem teorias que focam muito na influência da sociedade, e eles vão falar que isso não existe essa dicotomia entre a sociedade, porque é basicamente a construção de um avião em pleno voo, né? Então, vamos terminar agora essa discussão, e na próxima aula a gente retoma com mais vagar e calma, e até o próximo encontro.